já está aqui no estúdio para conversar conosco. A gente vai falar de um assunto que eu particularmente gosto bastante. Quem acompanha o meu trabalho sabe o quanto que eu prezo falar de inteligência emocional, falar de saúde mental. E a Semadar Marques está comigo aqui, ela que é escritora e palestrante, porque ela está lançando um livro muito bacana, que é o Colaboração, a Única Solução, como fazer emergir a inteligência coletiva que traz resultados sustentáveis. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, uma honra te receber aqui e parabéns pelo lançamento. Eu sou escritor também, adoro escrever e sei a importância que tem a gente ter um livro e poder passar esse conhecimento para mais pessoas. Seja muito bem-vinda, bom dia, é uma honra. O agradecimento é meu, obrigada Fabiano, obrigada equipe. Para mim é uma oportunidade de eu fazer essa divulgação que é tão importante, né? Tantas pessoas que ainda passam por situações de falta de colaboração nas instituições, nas empresas, então essa é a minha bandeira, é divulgar a importância de tu construir ambientes de confiança, ambientes onde haja ética, lealdade, colaboração mútua, onde as pessoas possam se sentir confortáveis psicologicamente. Né? Meu objetivo com esse livro foi mostrar que é possível construir lugares, locais, ambientes em que as pessoas se sintam seguras psicologicamente. Pois é importante trazer essa questão, porque a gente viveu aí pelo menos duas crises, uma mundial, uma regional, a Covid-19, depois tivemos a nossa enchente aqui, e cada vez mais se mostrou importante as empresas terem esse conhecimento e praticarem de fato essa cooperação, essa inteligência emocional de entender o que o seu colaborador está passando, né, o que as pessoas que fazem as suas empresas, evidentemente, trazerem resultados, são as pessoas. E entendê-las, trazê-las para os seus contextos, talvez tenha sido o grande desafio, porque cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa tem uma forma que ela foi criada e ela precisa incorporar o conhecimento que a empresa também traz. Por isso que se fala muito de valores de empresas. As empresas estão mais preocupadas com isso, têm percebido que a saúde mental, a inteligência emocional, ela está presente hoje nesse contexto principal aí de abordagem das empresas com os seus colaboradores? Ou ainda estão falhando nisso? Eu acho assim, agora vai entrar a NR1, né? Que com atualizações sobre a exigência de padrões para a saúde emocional nas empresas, agora em maio. E eu acredito assim, muitas empresas ainda não perceberam o custo de deixar ambientes tóxicos, né? Acham que isso ainda dá resultado. Então, nesse sentido, ainda pessoas não se preocupam, empresas, organizações, líderes, gestores, CEOs ainda não perceberam a importância, né, de que é preciso humanizar. A gente trabalha com pessoas, né, o insumo principal são as pessoas, então a gente precisa entender a profundidade de cada pessoa e aliar com os valores e o propósito de uma empresa. Mas eu acredito agora, com essa implementação, essa obrigatoriedade da NR1, seja um caminho onde as pessoas possam entender e sirva para conscientizar, né? Para que haja esse entendimento. Muitos ainda estão presos no comando-controle, né? No autoritarismo. E esse autoritarismo ele cria medo, cria resistências, cria dificuldades. Então, a gente precisa entender o contexto, fazer com que as pessoas entendam os nossos objetivos e se engajem. A gente quer engajamento, né? Que as pessoas estejam motivadas para fazer junto conosco. Mas no autoritarismo puro, isso não existe. Existe o medo, o autoritarismo, as pessoas trabalham através do medo, e isso nunca vai ser saudável a longo prazo. E isso passa por uma preparação dos líderes também, mas também um ensinamento para colaboradores. Como é que funciona esse formato que, de uns anos para cá, a gente tem percebido o crescimento da formação de líderes justamente com esse pensamento de colaborativo, enfim, de cooperação, de vender a imagem de que a empresa não é só um CNPJ, que ela é mais do que isso. A formação do líder está completamente ligada a isso, ou também, além da formação do líder, em trazer esse conhecimento para demais colaboradores de todas as esferas, seja ela de uma esfera inferior ou superior? É uma conscientização coletiva, mas, claro, o líder, a gente costuma dizer que é o pai da equipe.
Ele é que vai dar a tônica para como as pessoas vão se sentir. Como o líder ele tem essa influência, é fundamental que se invistam no treinamento, na conscientização dessas lideranças, para que elas possam, e eu trago aqui no livro alguns exemplos, né, de pessoas que acham, né, que assumem cargos de liderança e que não estão preparados. Então é muito comum nas empresas tu ter um ótimo desempenho técnico e aí tu acaba sendo promovido para um cargo de liderança e tu não está preparado para aquilo porque tu ainda não aprendeu a importância de motivar pessoas, de trazer autoestima para a tua equipe, né, de dar feedbacks claros, mas o feedback que vai trazer motivação, não que vai desmotivar. Então, o líder ele precisa entender que ele não pode se incomodar com o crescimento da equipe. E aí a gente fala de ego, né? A gente fala daquelas pessoas que se incomodam com o crescimento das outras e isso é extremamente pernicioso, extremamente negativo. Porque daí como é que tu vai fazer com que o time todo cresça, né, se tu te incomoda com a ideia do outro, com o crescimento do outro? Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa colocar luz a esse assunto, porque todo mundo tem medo, insegurança, ansiedade, né? Ninguém é alecrim dourado que não tem nenhum tipo de sentimento negativo. Então, a gente só precisa investir no autoconhecimento, né? Mostrar que, sim, os líderes também têm sombras, também têm dificuldades, mas é que eles precisam trabalhar isso para serem melhores para suas equipes. Porque há um cuidado muito grande, pelo que eu percebo dos empresários, de estabelecer, de trazer a competitividade entre seus colaboradores, mas sem fazer com que isso deixe o ambiente tenso, tumultuado, ou principalmente até uma, como é que eu vou utilizar a palavra, mas de uma competição não sadia, vou dizer assim, né? E estabelecer esse tipo de comportamento, eu acredito que é o grande desafio, né? Porque hoje a gente sabe, a gente está no limite, né? Ansiedade, burnout, várias doenças associadas que provém desse tipo de comportamento, né? Desses ambientes tóxicos, desses ambientes com alta competição, onde as pessoas vivem com medo. E nesses ambientes sempre vai ter fofoca, vai ter puxada de tapete, né? Vai ter boicote. Sério que tem isso? Não acredito. E o boicote ele pode ser intencional. Tô sendo irônico, tá, gente? Não, o boicote ele pode ser intencional, ou ele pode ser sem tu querer, né? Tu pode boicotar algo, não conseguir entregar um trabalho, não conseguir entregar um relatório, né? Não conseguir mais, né, fazer uma entrega por conta do ambiente tóxico, né? Por conta de um líder tóxico, de um líder que te persegue, de um líder que sutilmente, às vezes, ele desqualifica o teu trabalho. E ele acaba dando a tônica para que essas outras pessoas também façam isso. Às vezes não é nem por maldade, às vezes o líder ele também não tem comunicação, ele não busca ampliar as suas habilidades de comunicação e aí também traz insegurança para a equipe, né? A equipe também fica insegura por conta disso. Então a gente precisa entender a importância desses líderes serem trabalhados, criarem uma consciência e, como eu digo no livro, é fazer emergir a inteligência coletiva, porque quando tu dá espaço para que as pessoas deem, né, o seu melhor, para que as pessoas possam se sentir seguras, né, as coisas acontecem. O quanto o feedback 360, você falou de feedback antes, o quanto o feedback 360 ele colabora e prejudica para um ambiente? Ele tem que ser bem conduzido, né? Tem que ser um feedback. Para quem não sabe, o feedback 360 é um ambiente onde se coloca todos os colaboradores e todos falam, cada um fala lá as suas impressões, enfim, na frente de todo mundo. Por favor, só para contextualizar para o nosso Ele tem que ser bem conduzido, porque tu imagina um feedback 360, tu já deve ter presenciado num ambiente tóxico, né? Isso só traz mais, fica uma coisa assim meio Big Brother, né? Aquela coisa de... eu ia até utilizar esse exemplo, os realities têm essa questão. Uma coisa meio que instiga as pessoas umas contra as outras, e isso não é bom e nunca, impressionante, né, Selma Darmax? Estamos conversando com a Selma Darmax, que está lançando o livro Colaboração, Única Solução, como fazer emergir a inteligência coletiva que traz resultados sustentáveis. Eu estava pensando que não interessa o ambiente ou a profissão. Em todos os setores, e cada vez mais conversando com empresários e algumas palestras que eu acabo também passando em empresas, a gente vê que independe do setor, em qualquer setor, qualquer segmento profissional, tem competitividade, tem a fofoquinha, tem enfim, uma faísquinha que vira um incêndio.
é do ser humano isso. Está realmente, parece que já enraizado nas pessoas essa coisa de competir e de muitas vezes se utilizar desses artifícios para tentar crescer. Mas a solução está aqui, né, na colaboração. O que o livro traz, dando um spoiler, até porque a gente quer que as pessoas comprem o livro, mas o que o livro traz como dicas para quem tem um ambiente tóxico e precisa, quem sabe, dar vou dizer assim um termo agora, né, trazer o sol e o céu azul para o seu ambiente profissional? A gente precisa dar espaço para as pessoas falarem, né? As pessoas, muitas vezes, elas não têm espaço para falar, para dar suas ideias, para cruzamento de ideias. Então, é toda uma conscientização, comunicação, né? É toda uma conscientização para que as pessoas possam falar, trocar suas ideias, se sentirem seguras no seu ambiente de trabalho para inovar. O que é inovação? A inovação, ela vem do cruzamento de ideias. E quando eu tenho resistências, quando eu me incomodo com a tua ideia, como é que eu vou conseguir melhorar os meus fluxos de trabalho, melhorar os meus processos? Então, isso tem um custo para as organizações. Então, é preciso dar espaço para as pessoas crescerem, para as pessoas falarem, para as pessoas dialogarem, construir esses espaços de confiança, treinar os líderes para que tenham essa escuta ativa, porque uma coisa é tu escutar por escutar, outra coisa é tu escutar profundamente as pessoas. É o escutar e o ouvir, né? Escutar e ouvir, né? Se procura muito cursos de oratória, mas ninguém procura curso de escutatória, né? Boa. Então, tu precisa ampliar essa escuta, ouvir as pessoas, criar ambientes onde elas possam cruzar essas ideias e que elas mesmas, às vezes, te tragam essas novas ideias, né? Te tragam a forma que tu vai caminhar. Mas, para isso, tu tem que sair da mentalidade comando, controle, autoritarismo e te abrir para a quebra de paradigmas. E eu falo muito isso no livro, a questão da quebra de paradigma, de tu questionar, estar aberto ao crescimento. As organizações que aprendem são aquelas que estão abertas ao aprendizado, estão abertas ao questionamento. Porque todo mundo tem paradigma. Essa questão do preconceito, todo mundo tem preconceito. A nossa diferença é, alguns estão dispostos a questionar esses preconceitos, questionar isso, e outros não. Outros não querem questionar paradigmas, e isso não é saudável. Isso não é... organizações que não estão dispostas a crescer e aprender, não questionam paradigmas. Sabe que é importante você trazer isso. Selma Dar Marques, autora do livro Colaboração, a Única Solução, ela que é administradora, há 15 anos trabalha como facilitadora do projeto Colaboração, a Única Solução, administradora na Prefeitura de Porto Alegre, e que está conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Eu percebo muito de pessoas que tiveram experiências ruins em algumas empresas, de justamente não ter esse espaço de comunicação, de passar o problema dela. E é interessante que eu conheço alguns modelos de gestão, dos quais eu aplaudo, que é onde o problema do funcionário, do colaborador, não é só um problema do funcionário, do colaborador. Ele traz para dentro da empresa para que a empresa ajude a solucioná-lo. Porque a pessoa é uma só. O que ela teve de problema em casa, ela pode ter um suporte na empresa para que ela possa desempenhar melhor as suas atividades. E muitas empresas que eu conheço, elas têm essa preocupação, essa humanidade de trazer a pessoa para falar o porquê que ela não está rendendo, ou porquê que aquele dia ela não quis vir trabalhar, ou não pôde vir trabalhar. A pessoa que tira muito atestado, geralmente a gente consegue perceber que tem um problema ligado ao trabalho, que aí acabou trazendo uma outra questão pessoal. E mudar esse mindset que é o grande desafio, né? E aí entra o teu livro, né? Com essa mudança de comportamento. Como tu disseste, é uma humanização, porque a pessoa em algum momento vai ter um problema, né? Todos nós temos questões. Exato. E muitas vezes não entendem, né? Não querem olhar para isso, julgam, o julgamento excessivo. Quando tu te sente acolhido, tu imagina então uma empresa onde tu tem um grande problema e essa empresa te acolhe, te respeita, te olha. Como é que tu vai te sentir em relação a essa empresa? Extremamente leal, né? Tu vai te engajar de uma maneira muito maior. A empresa vestiu minha camisa, eu vou vestir a camisa da empresa. Óbvio, né? E é esse entendimento que precisa se ter da importância. A humanização, ela não é só, que é o mais importante, obviamente, pela ética, né? Por valores humanos, mas ela também dá resultado.
ela dá resultado.